Olá, bem-vindos a mais um Diálogos Unesp do campus de Rio Claro. Hoje nós falaremos sobre vacinas. Eu sou Adilson Gonçalves, do IPBEM, e vamos receber o professor Osmar Malaspina, do Departamento de Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro, que vai conversar conosco sobre a importância da vacinação, principalmente, não apenas falarmos sobre vacinas, mas sobre essa importância. O professor vai fazer uma apresentação sobre a questão geral das vacinas e depois nós vamos passar uma discussão. Professor Malaspina, muito obrigado pela disponibilidade e a palavra é sua. Ok, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de falar em nome mesmo, como biólogo, como um dos representantes da área de saúde, da área de biologia, e insistir na questão da importância da vacina. Para isso, eu vou iniciar comentando algumas coisas do histórico da vacina para mostrar que essa é uma técnica que a gente considera como espetacular na prevenção de doenças e na salvação de vidas, né? Então, esse meu primeiro slide aqui está aí, importância da ciência. E aí eu quero citar 3 exemplos que nunca ninguém pensa, né? A gente precisa pensar nessas coisas do passado, da importância da ciência, porque a gente sabe que tem muita gente que nega as informações científicas. Isto é um desserviço para a saúde pública, é um desserviço para a saúde das pessoas. Um desses exemplos é a anestesia. Até 1900, a década de 40 do século passado, não se tinha anestesia. Pensem vocês em fazer uma cirurgia qualquer hoje sem anestesia, né? Então, a ciência trouxe essa novidade por esta época, e hoje todo mundo vai para uma sala de cirurgia, tranquilamente, vai arrancar um dente, né? Tranquilamente, porque sabe que não sentirá dor. Então, precisa olhar para esse passado. O segundo são os antibióticos, que foram descobertos também na década de 40, no século passado. Se não tivesse antibiótico, provavelmente mais da metade da população dos 7 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra não estariam vivos, né? Qualquer infecção que você pegasse, ou você possa pegar de uma bactéria, provavelmente você teria morrido, né? Então, o grande advento da cura das pessoas foram os antibióticos. E isso também ocorreu na metade do século passado, na década de 40. E o terceiro evento foram as vacinas, que, curiosamente, elas são muito mais antigas do que a anestesia, do que antibióticos, não é? Então, essa questão da prevenção da dor e da prevenção das infecções pelas anestesias e os antibióticos, né, datam da década de 40, onde aconteceu essa grande revolução. As vacinas, no entanto, têm 223 anos. A primeira vacina apareceu em 1798. E olha quanto tempo atrás, né? Portanto, a tecnologia de produção de vacina é muito antes de anestesia e antibiótico. E hoje a gente sabe muito bem, depois de mais de 200 anos, que elas são seguras, que elas salvaram muitas vidas no passado, que elas salvam vidas atualmente e que elas salvarão muitas vidas no futuro. Você que está me ouvindo provavelmente é um sobrevivente da vacina. Quando você era criança, você tomou diversas vacinas e agora, se tem a minha idade, né, já da velha guarda, já tomou vacina para gripe, tá certo? E é um sobrevivente desse grupo de pessoas com relação às infecções causadas, principalmente no caso, por vírus. Então, essas tecnologias, seja anestesia, seja antibiótico e seja vacina, são extremamente importantes para a qualidade de vida das pessoas, para aumentar a expectativa de vida do homem. Hoje nós temos uma expectativa de vida de 70 a 80 anos, e graças a essas tecnologias. Bom, o estado atual da questão da vacina no momento. Hoje a gente sabe que tem mais de 160 laboratórios
de universidades ou de empresas no mundo desenvolvendo algum tipo de vacina no mundo para o coronavírus, tá certo? Para o Covid-19. Lamentavelmente, eu lamento muito isso, que no Brasil a gente tem também cerca de 20 laboratórios tentando desenvolver uma vacina. Só que essas do mundo todo, e a gente está vendo toda essa guerra da vacina entre outras empresas americanas, empresas europeias, chinesas, indianas, não é? O Brasil não esteja inserido nesse momento para 2021. Os nossos laboratórios estão programados para ter vacina brasileira para 2022, lamentavelmente. Isso decorre, evidentemente, da questão de investimento em pesquisa no nosso país. Gente qualificada nós temos, mas os investimentos estão sempre sendo cerceados, digamos assim. Né? Uma outra pergunta que aparece muito hoje na mídia, né, por que se conseguiram desenvolver vacinas, várias vacinas em apenas 10 meses, quando antigamente se levava 10 anos, tá certo? Já vou mostrar daqui a pouquinho. Né? A vacina mais rápida que aconteceu anteriormente é a vacina da cachumba, e levou 4 anos para ser produzida, né, para ser desenvolvida. E ela foi aprovada em 1967. Olha a data disso. Quase, mais de 50 anos, tá certo? A mais longa da meningite levou 94 anos, 1887. Gente, a ciência não parou nesse tempo. Desde 67, a ciência continuou trabalhando no desenvolvimento de vacinas. Mais de 50 anos, é a mesma coisa. 1967, curiosamente, é a data em que eu comprei o meu primeiro carro. Era um Fusca, da versão mais antiga. Hoje, a gente olha para os carros que estão por aí e a gente vê a qualidade e a diferença daqueles carros para hoje. Então, nós temos toda uma tecnologia nesses últimos 50 anos que o pessoal continuou trabalhando. Não desenvolveram uma vacina, mas eles continuaram trabalhando. Então, quando apareceu esse caso do Covid, a gente já tinha grandes avanços tecnológicos que dava para diminuir, que deu para diminuir numa vacina de 4 anos, que foi a última, em 10 meses. Tá certo? Então, isso é extremamente importante. Ela não tem nada de errado, né? Diminuiu esse tempo para 10 meses, porque a gente já estava trabalhando em várias outras tecnologias, principalmente em vacinas da gripe, que não é tão diferente do Covid. Então, se pegou toda a tecnologia dessas vacinas e aplicou na vacina do Covid. E conseguimos desenvolver, então, em 10 meses. Então, é uma vacina segura. Né? Então, só mais uma coisa sobre essa questão do tempo de vacina. O pessoal da área de saúde, o pessoal que lida com essas questões de ciência, sabe, e já sabia antes, que uma hora ia aparecer um vírus que ia provocar, uma bactéria que ia provocar uma pandemia. A gente já estava esperando isso. Né? O último que aconteceu foi lá no início do século passado. A gente já sabia que isso uma hora poderia aparecer, este tipo de vírus. Não é? Então, por isso que continuaram a trabalhar em cima disso. Se daqui 10 anos aparecer um outro vírus, provavelmente a vacina que será desenvolvida para esse outro vírus levará de 3 a 5 meses para ser desenvolvida. Vai ser muito mais rápido, porque a gente já tem toda essa tecnologia do Covid-19. Então, isso é extremamente importante em pensar. E as vacinas do futuro serão muito mais rápidas. É muito claro isso para a gente. Bom, como que a vacina foi descoberta? Eu gosto sempre de contar essa história porque é uma história interessante. E por que chama vacina? Porque o termo de vacina originou-se de varíola, né, que é o nome científico, né, que é o nome itálico, né, varíola vacinae, que era uma varíola da vaca. Tá certo? Então, o termo vacina vem de vaca, tá? Do vacinae, que significa vaca. Né? Na Inglaterra, em 1790, as mulheres que ordenhavam as vacas para tirarem leite. Né? E essas vacas
tinham um vírus também, eram infectadas por um vírus, por este vírus aqui, né, que provocava a chamada varíola da vaca, né, como seria a varíola do homem hoje, né? E quando os seres humanos daquela época foram contaminados por uma varíola humana, né, muito semelhante à da vaca, este médico aqui, o Dr. Edward Jenner, né, que era um médico, então, inglês, evidentemente, começou a fazer as observações dele do pessoal em relação às outras pessoas. Por que algumas pessoas pegavam, outros pegavam menos, como acontece hoje? Por que hoje, no Covid, por que tem gente que é assintomática, por que tem gente que só tem uma febre, por que tem gente que não sente nada e por que tem gente que acaba, infelizmente, morrendo? Era a mesma coisa. Só que ele fez uma observação extraordinária. Ele verificou o quê? Que essas mulheres que ordenhavam as vacas ficavam ou imunes à varíola, ou não pegavam a varíola, ou quando pegavam, também ficavam assintomáticas ou com uma febre pequena, rápida. Aí ele foi procurar, tentar entender o porquê disso, né? Para isso ele fez um experimento. Ele pegou as pústulas, que são as lesões com pus, né? Isso que é chamado de pústula, que dava na teta da vaca, onde as mulheres pegavam para fazer a ordenhação, tinha aquela ferida que saiu pus. Então ele pegou um pouquinho daquele pus, inoculou num garoto de 8 anos chamado James Pipes, né? E o esposo, o Pipes, a presença da varíola, né? E ele pegou uma infecção leve e após 10 dias esse garoto estava curado, né? Então, ele já acendeu a luzinha de um pesquisador, né, de um cientista. Falou, opa, aqui tem uma saída interessante para esta doença. Aí ele, evidentemente, fez vários outros testes, usando o mesmo esquema, né, em mulheres, fez em crianças, fez em outros, ele verificou que realmente aquele pus contendo o vírus da varíola da vaca estava protegendo as pessoas da varíola humana, que era muito semelhante, o vírus era muito semelhante. Daí surgiu a primeira vacina em 1798, como eu citei lá atrás. Mas isso também não foi flores, não foi que a população saiu soltando rojão e todo mundo festejando e todo mundo usando a vacina. Houve uma resistência muito grande da população também, como acontece hoje também. 200 anos depois, mostrando toda a eficácia da vacina, a população continua resistente, porque tem ainda o negacionismo contra a ciência, que é uma coisa que eu acho um absurdo. Mas, enfim, a gente tem que conviver com isso. Veja que o muito legal dessa história, que a vacina surgiu em 1798 na Inglaterra, e no Brasil ela chegou em 1804. Né? 6 anos depois, ela já chegou no Brasil. E ela foi trazida pelo Marquês de Barbacena. Então, rapidamente, ela veio para o Brasil. É como se hoje a gente estivesse encurtando essas distâncias dessas vacinas da Inglaterra, da China, dos Estados Unidos para trazer para o Brasil. Né? Então, em apenas 6 anos depois, a gente já tinha aquele modelo de vacina aqui no Brasil. Depois foi usado em várias questões, como eu já disse, né? E em 1904, só para encurtar um pouquinho essa história, nós tivemos no Rio de Janeiro, que foi a grande revolta da vacina do Rio de Janeiro contra a varíola, em que o Oswaldo Cruz, todo mundo conhece, todo mundo sabe a importância desse médico cientista no Brasil, quase foi crucificado, porque ele fez o governo obrigar todo mundo a tomar a vacina lá no Rio de Janeiro para conter a pandemia da varíola no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos esse problema já em 1904. Foi um problema seríssimo. Quem tiver interesse maior, é só entrar na internet e colocar lá no Google, vocês vão ver a grande história disso, né? E essa vacina, essa revolta da vacina do Rio de Janeiro, para mim, estou classificando como essa revolta dos negacionistas 100 anos depois, mais, 120 anos depois, com toda a tecnologia, com toda a informação científica, com tudo que é possível,
e esse pessoal ainda se nega a tomar a vacina do Covid-19, né, em 2020 e 2021. Isto é um problema de saúde pública muito complicado, e a gente precisa ter campanhas e campanhas para o pessoal se vacinar. Quanto maior número de vacinados, maior a probabilidade da gente controlar essa pandemia. Aqui só uma foto para mostrar também a resistência da população, né, na aplicação da vacina. Não, a gente tinha essas imagens na época, tanto na revolta do Rio, como em 1798 na Inglaterra, como aparece hoje aqui, de se ter que pegar a pessoa na marra para vacinar. Então, isso é uma coisa meio que faz parte da população. Não devia fazer, porque hoje a gente tem a ciência que mostra o quão verdadeiros são as respostas para resolver as questões de saúde pública. Aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês os principais tipos de vacina, né? Tem outros modelos, mas esses são os principais. As vacinas com vírus, que utilizam o vírus enfraquecido ou inativado, né, para estimular o corpo a produzir anticorpos, que é esta muito semelhante àquela do Dr. Jenner, que é uma tecnologia de 200 anos, que é muito antiga, e que é, por exemplo, agora, nesse momento, a tecnologia usada pela Coronavac, né? Pela Coronavac, então, e pelas vacinas da gripe. Todas as vacinas da gripe usam essa tecnologia, tá certo? Depois nós temos as vacinas genéticas, que são chamadas assim, usadas principalmente com RNA, né, que são vacinas que são usadas, onde estão sendo as tecnologias novas, tá certo? Que é principalmente a da Pfizer e da Moderna, que usa essas duas tecnologias, que dão um efeito extraordinário, mais de 90% de eficiência, mas são técnicas recentes, é a primeira vez que está sendo usado, né? Por que elas foram usadas agora para o Covid? Porque elas já vinham sendo testadas em outras doenças. Aí, quando surgiu o Covid, eles migraram, os cientistas migraram rapidamente com essa técnica para a Covid e deu certo, tá certo? Então, são técnicas fantásticas e provavelmente no futuro a maioria das vacinas serão usando essa técnica aqui. As vacinas de vetor virais, né, que eles chamam, que utilizam outro tipo de vírus, geneticamente modificado. Por exemplo, eu posso pegar o vírus da gripe, faço uma modificação genética nele e uso para fazer uma vacina para o Covid, tá? E as vacinas à base de proteínas, que utilizam uma proteína do vírus, ou parte apenas dela, um pedacinho dela, pode ser que sabe aquela espículazinha que aparece em toda a fotografia do vírus. Eu vou mostrar essa fotografia do vírus ali na frente. Então, pode ser só parte delas, então eu posso também usar isso daí. Qualquer corpo, qualquer desses tipos, usado aqui, desses 4 tipos, é um corpo estranho no organismo. E qual é a tendência do organismo? Se entrou um corpo estranho, a tendência é produzir, né, anticorpos contra esse corpo estranho. E aí isto é que é resumidamente, a grande questão da vacina. Então, entrou um corpo estranho, o organismo já ativa todas as suas células de defesa e produz células de defesa em massa para inativar, para matar, para fazer qualquer coisa com esse corpo estranho. Então, qualquer uma delas usam essa base aqui para controlar qualquer vírus ou bactérias nessa situação, tá certo? Essas daqui que usa o RNA são mais específicas porque eles conseguem entrar dentro da célula e combater o vírus dentro da célula. Então, isso é uma tecnologia nova que é extremamente importante e que parece ser, e está demonstrando mesmo, que é muito mais eficiente. Mas, evidentemente, ainda tem várias coisas a ser resolvido com esta técnica. Por exemplo, é uma técnica, quanto a essas outras técnicas aqui, você não precisa manter a vacina numa temperatura de menos 70, menos 80, você pode manter numa temperatura de até 20 graus. Essas daqui, ainda hoje, a gente precisa dessa logística, manter essas vacinas nessa temperatura de menos 70, que não é uma coisa tão fácil
dependendo do país, você ter freezers à vontade com menos 70 para manter essa quantidade de temperatura. Mas isso será resolvido rapidamente com novas tecnologias no futuro, né? Com certeza. Aqui, rapidamente, também é todo o processo que vocês estão cansados de ver aí, né? Toda hora falando fase 1, fase 2, fase 3, né? Como que funciona isso, né? Primeiro, você tem a pesquisa científica, né? Que é testado, a vacina é testada dentro da célula, células são produzidas em laboratório, colocadas em tubo de ensaio, e você testa se ela tem efeito dentro da célula, não usa a pessoa viva para fazer isso, né? Então é a fase da pesquisa. Se ela funciona na célula, dentro do tubo de ensaio, aí você passa para as pessoas, aí os vivos, né? As pessoas vivas. Aí você tem a fase 1, que você vai testar, a fase 2, a fase 3, e depois você tem todos os outros testes para ser colocado. Aqui eu tenho um resumo disso, né? Então, no desenvolvimento da vacina, você tem que estudar a causa da doença primeiro e como ela se comporta. Aí você faz um teste em laboratório, que a gente chama in vitro, né? Vírus in vitro, onde são os testes feitos nas células em tubos de ensaios. Não envolve pessoas humanas nessa questão. Só células criadas em laboratório. Depois você tem a fase 1, onde eu testo. Funcionou nesse caso, eu passo para a fase 1, onde eu testo um número pequeno de pessoas para entender como o vírus se comporta, para ver se o vírus é seguro. É um número pequeno de pessoas. Então, só para ver a segurança da vacina em relação ao vírus. Depois eu tenho a fase 2, onde eu faço o teste com centenas de pessoas, onde eu crio um grupo controle, um grupo que não toma a vacina, que eu chamo de grupo placebo, e um grupo experimental, que são as pessoas que tomam a vacina. Essas pessoas envolvidas não sabem quem é que é o grupo controle e quem é o grupo experimental, tá certo? Então não podem saber disso, né? E, evidentemente, eles precisam concordar, tem todo um esquema de segurança, tem que assinar um documento que concorda, tudo bonitinho, tem que ser voluntário, não podem ser pagos nenhum teste desse tipo, você pode pagar qualquer pessoa, tem que ser pessoas voluntárias, tá certo? Isso é proibido qualquer tipo de pagamento, tem que deixar muito claro para as pessoas, porque a pessoa falou que foi voluntário e não morreu, não aconteceu nada porque ele ganhou uma grana. Isso não é verdade. Não pode, isso é proibido fazer. Dentro da ética científica, isso não existe, né? E como esse teste é como diferentes pessoas respondem à vacina. Então, como eu aumento o número de pessoas, e aí eu vou verificar como diferente, tem um número maior, como que essas pessoas estão se comportando em relação à vacina. Então, é a fase 2. A fase 3, eu já aumento esse número, passou pela fase 2, vou para a fase 3, eu já aumento esse número de pessoas para milhares de pessoas. Quanto maior o número de pessoas, melhor, tá certo? Porque eu vou ter uma resposta mais robusta, uma resposta mais segura do que eu estou querendo testar. E também faço a mesma questão, né? Vou expor, né, com a vacina, como que esse comportamento no mundo real, como que as pessoas do dia a dia se comportam em relação à vacina. Então, elas tomam a vacina e vão, evidentemente, são expostas ao vírus. É o que aconteceu agora, né? Quem tomou a vacina, principalmente nessa fase 3? As pessoas que estão na frente da batalha, os médicos e os enfermeiros, que estão mais expostos ao vírus, para a gente saber qual é o comportamento em relação à presença do vírus, tá certo? Claro que tiveram outras pessoas envolvidas, mas principalmente esse pessoal, porque todo esse pessoal está exposto ao vírus. Então a gente precisa saber qual é a resposta dessas pessoas em relação ao vírus, entendeu? Então, aqui no Brasil, por exemplo, dando um exemplo só, o Coronavac foi só no Brasil, foi testado em 13 mil pessoas aqui no Brasil, tá certo? Na fase anterior, a gente tinha apenas centenas de pessoas, agora a gente passou para milhares de pessoas, tá certo? Se a gente somar todas as vacinas nessas fases de teste, foram testadas mais de 100 mil pessoas desde agosto, quando começaram os testes. Em agosto começaram os testes.
Então, somando todas, a Coronavac, a da Pfizer, a da Moderna, todas as vacinas do mundo, mais de 100 mil pessoas foram expostas ao vírus para testar esse comportamento e o que esse vírus, com a vacina, como é que ele se defende. Então, eu quero ver aqui, o que eu estou querendo ver aqui? A eficiência desse vírus. E o que é que isso mostrou? Gente, preste atenção, o que é que isso mostrou? Mais de 100 mil pessoas, só na fase de teste, mostrou que nenhuma dessas pessoas que foram expostas ao vírus, e muito poucos casos de efeitos colaterais nós tivemos. E quando tivemos, foram efeitos muito pequenos, de apenas uma febre, de apenas um processo alérgico, mas não matou ninguém. Não matou nenhuma pessoa. E hoje a gente já tem quase 20 milhões, depois dessa fase de teste, nós já temos quase 20 milhões de pessoas no mundo vacinados. Infelizmente, no Brasil, não. Eu lamento muito que isso não está acontecendo no Brasil até agora, por forças outras que eu não quero comentar aqui, tá certo? Mas nenhuma desses quase 20 milhões de pessoas no mundo tiveram qualquer problema com a vacina até o momento. Pensem, por favor. Depois da fase 3, então nós temos a vacina pronta. O que é feito? É feito um relatório encaminhado para a Anvisa para aprovação final. No caso de uma delas, esse relatório tem mais de 10 mil páginas coletadas desde agosto, quando se iniciaram os testes, com todas as informações possíveis para o pessoal da Anvisa, os técnicos especializados da Anvisa, um grupo de cientistas da Anvisa e outro grupo de pesquisadores externos à Anvisa. Eles têm os comitês externos que fazem essa avaliação para aprovação. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Aprovado pela Anvisa, eu espero que as nossas, que estão lá agora com pedido na Anvisa, tanto a da Fiocruz como a do Butantan, que acabaram de entrar na Anvisa, seja aprovado o mais rápido possível e que a gente já inicie a nossa vacinação em massa aqui no Brasil, que nós estamos pelo menos 30 dias atrasados a pelo menos 50 outros países do mundo todo. Depois nós vamos para a fase 7, vamos chamar assim, que é a produção, né? Que aí você já entra na fase de produção. No caso do Coronavac, já está em produção no Instituto Butantan, 1 milhão de doses dia é a capacidade dele de produção. Lembre-se que nós somos 220 milhões de pessoas. Se a gente fosse só depender da produção do Butantan, nós, para aplicar na população toda, nós iríamos demorar 220 dias para produzir 220 milhões de doses, uma dose só. Se nós precisarmos de 2 doses, 440 milhões de doses, 440 dias para atender o Brasil. A sorte é que a gente vai usar a do Butantan, vai usar a da Fiocruz, vai comprar provavelmente de outras, então a gente vai conseguir diminuir esse tempo. Mas temos vários outros problemas para resolver. Problema da produção de seringas, de agulhas, locais de vacinação, pessoal especializado para aplicação, etc. Então, isso precisa ser planejado com antecedência. Isso é coisa do governo, isso não é coisa mais de cientista. Tá certo? Toda essa parte é a responsabilidade do governo, logística é do governo. Não é mais do cientista. A parte do cientista termina aqui. Tá certo? Aí ele tem que passar para o governo assumir a sua responsabilidade e fazer esse tipo de coisa, né? Aqui nós temos algumas dúvidas, né? Um é o tempo de imunização e as doses, todas que aparecem até agora, a maioria, né? Não, desculpa, a maioria que aparece até agora são recomendadas 2 doses para melhorar a imunização. Se tomar uma, vai ter uma imunização menor. Se tomar 2, você tem uma imunização maior. É muito claro isso, tá certo? E o tempo de imunização, a gente não tem essa resposta, porque quando é que foi
que a primeira pessoa tomou uma vacina na fase de teste, nessa fase inicial aqui, ó, na fase 1. Foi em agosto do ano passado, de 2020. Então, para que complete um ano, a gente tem que esperar até agosto do ano que vem, para saber se a gente vai fazer como a da gripe, você toma anual, tá certo? Precisa tomar anual? Precisa tomar 2 doses, uma a cada 6 meses? Precisa tomar 2 doses, uma a cada 2 meses? A gente não tem essa resposta ainda, porque não houve tempo. Não é porque a ciência não sabe. Claro que a ciência não sabe nesse momento, mas é porque ainda a ciência não teve tempo suficiente para poder organizar isso. Mas ela vai resolver. Com certeza ela vai resolver. Então nós vamos esperar um pouquinho, mais aí 4, 5 meses, nós vamos ter essa resposta. Pode ser que ela se comporte como a vacina da febre amarela, por exemplo. Da febre amarela, você toma uma ou 2 e ela para o resto da vida. Você não precisa mais tomar. A gente espera que possa ser assim, tá certo? E outras vacinas você toma uma vez só na vida, quando criança não precisa tomar mais. Mas isso ainda nós temos que ver. Nós não temos 10 meses de desenvolvimento e temos apenas 6 meses de aplicação, né, de teste para aplicação e efeito dela e eficiência dela. Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver essa questão das dosagens e do tempo de imunização. Mas elas imunizam, isso a gente já tem essa informação. Elas imunizam, tá? Isso nós temos essa informação. Só um pouquinho antes, só para dizer, estou falando após a informação que acaba de sair, né? Eu estou falando aqui por volta de 14 horas da tarde, que acaba de sair às 13 horas, das informações da Coronavac do Butantan, tá certo? Então, o Butantan da Coronavac acabou de divulgar que ela, na média mundial, ela tem uma eficiência de 50,3%. Casos específicos, 78%, e casos de morte, uma eficiência, que não morreu, né? Não é caso de morte, é evitar a morte, uma eficiência de 100%. Então, quando você faz todas essas análises estatísticas, dá uma eficiência de 50,3%. Né? Eu já vi na internet um monte de gente já descaracterizando, que não presta, que essa vacina é uma porcaria. Por favor, parem com isso. A tecnologia que a Coronavac usa é aquela tecnologia que eu falei para vocês do vírus inativado, ou do vírus morto. Todas as vacinas que usam essa tecnologia dão eficiência de 50% a 80%. Tá certo? E atende à legislação da Anvisa. Só para vocês terem uma ideia comparativa, a vacina da gripe tem uma eficiência no máximo de 60%. Máximo de 60%. E funciona perfeitamente bem. No máximo de 60%. Então, tendo uma eficiência de 50% a 80%, é uma eficiência excelente. E aí o que a gente precisa? Quanto maior a eficiência, evidentemente, você pode ter um número menor de pessoas vacinadas, para você ter a chamada imunidade de rebanho. Quanto menor a eficiência, você precisa de ter um número maior de pessoas. Então, se você tem uma eficiência de 50%, como foi colocado agora de pouco, 50,3%, é importantíssimo que maior número de pessoas se vacinem, para a gente rapidamente aumentar a eficiência da população, da imunidade de rebanho e controlarmos esse vírus que já matou mais de 200 mil pessoas no Brasil, provavelmente amigos de vocês, parentes de vocês, e mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas no mundo. Provavelmente vocês conhecem muitas pessoas que morreram por conta dessa questão. Com um adendo. Muitas pessoas acabam não morrendo, sobrevivem ao vírus,
mas tem sequelas. E no caso da vacina, a gente não viu ainda nenhum efeito colateral. Só efeito colateral muito tranquilo, febre, muito pouca coisa. Então, a vantagem da vacina é extraordinária em relação a se você ser exposto ao vírus. Tá certo? Então, é muito importante que se vacine. Aqui é a famosa foto do vírus, como ele é, né? Tá certo? Aquela questão da espícula que eu falei, que tem uma proteína aqui dentro, é isso aqui, ó. Então, às vezes, você pode usar essa proteína que tem aqui dentro, né, do vírus, e você tira só uma delas e consegue produzir anticorpos contra essa proteína, protegendo contra o vírus. E eu queria deixar mais uma informação aqui, extremamente importante, que é essa questão dos negacionistas. Tá? Até março do ano passado, 99,9% da população, até março do ano passado, 99,9% da população nunca tinha ouvido falar a palavra vírus. 10 meses depois, 11 meses depois, tempo de se produzir uma vacina, os negacionistas, né, aparecem os especialistas de Facebook ou de redes sociais, todos como especialistas sobre vacina, todos contestando a ciência, contestando os cientistas e contestando os médicos, evidentemente que são sérios. Isso não tem sentido. Se não é especialista, se não conhece o assunto, peça a informação para o seu médico, peça a informação por quem conhece, peça a informação nas universidades, peça a informação nos laboratórios de pesquisa. Por favor, deixe de falar asneira, de escrever asneira na internet, porque as pessoas não conseguem diferenciar uma informação, infelizmente, né? Infelizmente, nós temos muitos analfabetos funcionais, infelizmente, não devia, mas temos, que não conseguem interpretar e não conseguem saber exatamente quem é que está dando a informação correta e quem é que está dando a informação errada. Então, procure a Secretaria da Saúde, procure médico de confiança, procure cientista de confiança, se conhecer algum, procure as universidades para obter as informações adequadas e pare de escrever bobagem na internet. O meu muito obrigado por terem ouvido aqui esse tempo, e o meu pedido, assim, quase que implorando, por favor, tomem vacina. Qualquer uma delas que for aprovada pelos cientistas, que for aprovada pela Anvisa, funciona. Por favor, tomem vacina. Certíssimo, professor Malaspina. Eu acho que é exatamente esse o papel que o Diálogos Unesp faz, de trazer esse esclarecimento à população, da mesma forma como o senhor explicou que a vacina ela tem por princípio a reação do organismo, nós também temos que reagir a esses negacionistas, reagir a esse movimento contrário à vacina e esclarecer que isso é fundamental para a nossa própria sobrevivência, que a vacina não é uma decisão individual, ela tem que ser uma decisão coletiva para a proteção de uma população, para a proteção de todos. Como o professor muito bem colocou aqui, a gente agradece muito, professor Malaspina. Nós fizemos ao longo da semana uma enquete para que as pessoas nos mandassem informações ou perguntas, né? Há, de certa forma, um elogio ou, na verdade, corroborando esse discurso, né, de se combater esse negacionismo, exatamente como o próprio professor Alexandre Perinotto falou aqui para nós, e também nós temos perguntas, né, mais específicas, e talvez o professor possa falar. As perguntas são basicamente no sentido de grupos específicos que podem ou não tomar a vacina, qualquer que seja ela, né, contra esse novo coronavírus. Por exemplo, a Carmen pergunta se quem tem doença autoimune pode ser vacinado, e nessa mesma linha também, de uma forma bem direta, né, o Cláudio pergunta se quem está em tratamento oncológico pode tomar vacina. Se o professor puder rapidamente comentar. Sim, tanto um como o outro.
E mesmo o pessoal que tem problema que é imunodepressor, que está tomando, principalmente imunodepressor, que tem uma deficiência de resistência do organismo, né? Todos podem, não tem maiores contraindicação com relação à vacina que é feita com o vírus inativado ou com o vírus morto. Então, essa a gente já tem um histórico disso, né? Tá certo? Então, para essas pessoas, é só conversar com o seu médico, porque todas essas pessoas têm um médico já que faz o tratamento, mas não há contraindicação para essas pessoas, mas converse com o médico, porque às vezes você pode tomar, só que no dia que você for tomar o imunodepressor, não pode, tem que esperar 4 dias para tomar. Então tem essas nuances da vacina, não há problema nenhum, mas tem que ter uma informação mais adequada com o médico. O que ainda não é recomendável, né, é essa outra vacina que eu disse, que é com relação que usa o RNA, que essa não se tem uma informação, como ela é uma técnica nova, não se tem uma informação ainda robusta e segura para se tomar. Então, melhor indicação, a princípio não tem problema se você usar essa técnica tradicional, mas converse com o médico para ele dar os detalhes de como deve ser feito. Ó, você tomou um imunodepressor hoje, então espera 4 dias para tomar a vacina, né? Assim como também o pessoal já me questionaram a questão de grávidas, se podem tomar. Também não há contraindicação, mas conversa com o médico, às vezes, além da gravidez, ela tem um outro problema, né? Converse com o médico, e aí, se é o caso, gravidez não é uma doença, vai passar, né? Dali um tempo, de 7, 8 meses ou 4 meses, ela vai deixar de ser grávida, toma depois, não há problema nenhum quanto a isso. Então, tem toda a segurança essa questão. A informação é fundamental, né, professor Malaspina? Sim. Nessa linha de combater o negacionismo, a gente também teve uma manifestação aqui do Ricardo Costa, e a Meg Artacho, ela pergunta, né, sobre a diferença que tem para vacinas para crianças, se tem alguma diferença, se as crianças podem se vacinar também. Não tem diferença nenhuma para criança, elas podem se vacinar, não tem problema nenhum. Provavelmente, nessa fase, isso vem do que a gente já sabe das vacinas anteriores, né? Mas provavelmente com o Covid isso não tenha sido testado em criança, né? Eles fizeram os testes mais onde que eles usaram, quais são as pessoas que eles usaram, os que têm a maior problema de mortalidade, então eles usaram mais a faixa de adultos, né? E dos que estão mais em contato com o vírus, que são os médicos, o pessoal da área médica, né? Então eles usaram. Mas não há nenhuma recomendação até agora que não se vacine criança. Como nós temos um problema de logística e de vacinação mais demorada, primeiro vamos vacinar o pessoal da faixa etária mais velha, tal, provavelmente até que chegue na fase dos jovens e das crianças, nós teremos essa resposta muito robusta para responder para a população. Com certeza a gente vai ter essa resposta. Tá, as considerações do professor também respondem aqui a Luciane Carreiro Jorge Santos, que ela tinha dúvidas sobre a questão dos insumos, né, da distribuição dos insumos, e também da questão do aprendizado com a influenza para a gente tomar mais de uma dose, né? Temos, em relação às doses de vacinas, professor, uma outra questão que foi colocada, né, que na verdade são duas aqui, envolvendo o perigo da hipervacinação, né, de se tomar várias doses de uma mesma vacina, né, ou até essa questão que se colocou na necessidade de 2 doses, de tem que ser do mesmo fabricante ou se pode ser de fabricantes diferentes. Essa é uma boa pergunta. A gente tem um caso da vacina do Sputnik e a vacina russa do Sputnik, acho que é da Moderna, onde eles estão testando no momento, teste ainda no momento, eles estão juntando as 2 vacinas numa só e testando. Então a gente não tem uma resposta ainda segura, precisamos aguardar a resposta desses testes, tá certo? E temos uma recomendação do pessoal especializado, dos cientistas, que nesse momento, por não ter esses testes, seria interessante evitar que você tomasse 2 vacinas diferentes. Mas é apenas uma recomendação para a questão de segurança, porque a gente não testou ainda, não tem teste. Se caso
esse teste que está sendo feito da Sputnik com essa outra vacina, que eu acho que é a Moderna, não causar problema nenhum, com certeza vai ser liberado. Mas, por questão de segurança, seria recomendável no momento que se tome a mesma vacina. Mas apenas uma recomendação. Porque inclusive há a questão de efeitos até colaterais, alergênicos, por exemplo, que talvez até sejam diminuídos se tiver fabricantes diferentes, né? Mas como Sim, claro. Tá bem. Claro. Na verdade é isso, né? Adilson, nós temos que lembrar uma coisa, a população. Até agora, até a vacina do Covid, nas vacinações anteriores, para qualquer que seja o vírus, a bactéria, as doenças, nunca vi ninguém chegar no posto de saúde para se vacinar e perguntar, olha, da onde veio essa vacina? Que marca é essa vacina? Nunca isso aconteceu. As pessoas chegam, apontam o braço, erguem a camisa e aplica. Simplesmente levanta e vai embora. Nunca aconteceu. Agora que virou por questões negacionistas, virou essa coisa. Não, porque se for vacina X eu não tomo, se for Y eu não tomo, porque... Esqueçam isso, esqueçam. Voltem a fazer o que fazem anteriormente. Está lá no posto de saúde, o governo do estado federal, estadual que está distribuindo, tá certo? É aprovado pela Anvisa, sosseguem, tomem a vacina, que é muito mais eficiente do que você se expor ao vírus. Não, com certeza, né, professor? Isso até o que seria um fator favorável, as pessoas se informarem um pouco mais sobre como a ciência chega até elas, né? Acaba sendo aí um tiro no pé de querer negar esse desenvolvimento todo que o professor bem explicou aqui. Acho que nós temos aqui reforçar isso, né? Vacinem-se, não há perigo nenhum, é justamente uma forma de proteção individual e proteção coletiva. Acho que essa é a mensagem que nós, como partícipes aqui da Unesp de Rio Claro, temos que deixar muito bem claro, né, professor? Acho que temos que combater todo esse negacionismo, toda essa campanha que existe aí, que ela é não só ruim, mas ela é criminosa, porque ela vai tirar pessoas de uma proteção que é a única que nós conhecemos até agora, ou pelo menos está sendo desenvolvida agora, para combater essa pandemia, certo, professor? Exatamente isso. Nós precisamos, aí é o papel da Unesp, nós como pesquisadores, mesmo o pessoal da área, né, que não seja da área, mas como professor, ele tem essa obrigação de fazer esses esclarecimentos, de orientar os alunos, de orientar a família dos alunos, de orientar a população de Rio Claro. Nós temos uma responsabilidade muito grande na população de Rio Claro, das cidades vizinhas, com relação a isso, né? Porque a gente conhece um pouco mais, somos mais especialistas neste assunto, né, do que é a maioria da população, que precisa trabalhar mais e que tem muito pouco tempo para ler, para se informar. Então, nós somos os responsáveis por essas informações. E podem ficar tranquilos que essa é a nossa responsabilidade. Nós estamos falando em cima de informações sérias, produzidas pela ciência, com garantias de que isto é mais importante do que a gente ir para a questão da exposição ao vírus. E, como você disse, a questão da vacina e questão de saúde pública, não é um direito individual, é um direito coletivo. Você não tem que estar só pensando egoisticamente, pensando só na sua proteção. Você tem que estar pensando na sua proteção, na proteção do seu filho, na proteção do seu pai e na proteção da população em geral. Deixe de ser egoísta. Quem está pensando só em você, só na sua proteção individual, é um cara extremamente egoísta e pode estar levando contaminação para dentro da sua casa, para dentro do seu serviço e assim por diante. E mais uma colocação aqui para alertar esse pessoal. Essa questão da vacina ser compulsória vai pegar no Brasil, não vai ter jeito. Você não quer tomar, é um direito que você tem. Beleza. Eu sou contrário a isso, mas é um direito que você tem. Tudo bem. Só que, se você for viajar de ônibus, provavelmente você vai precisar do atestado de vacina, senão você não vai entrar no ônibus. Porque você vai expor a outra pessoa que está lá dentro. Se você for viajar de avião, é o mesmo caso. É só olhar a febre amarela.
Hoje, você, para sair do país, para alguns países da Europa, ou mesmo da América Central, se você não tiver atestado de vacina da febre amarela, você não sai. Esqueçam isso. E mais, as crianças não podem ir para a escola hoje se não tomar todos aquele coquetel de vacina. O Covid vai ser incluído nesse pacote. E mais, tem várias empresas já se mobilizando e dizendo se a empresa vai contratar um funcionário, quando ele fizer toda aquela seleção, ele vai ter que apresentar um atestado de vacina. Se ele não apresentar, a empresa não contrata. E aquele que não quiser tomar, que já está dentro da empresa, provavelmente será demitido e substituído por outro que já tomou a vacina. Que é uma forma de proteção para o funcionário. Vê quanto custa isso, como se o funcionário ficar doente dentro da empresa. Você tem 500 funcionários numa empresa. Se tiver um doente lá dentro, vê quanto vai custar para a empresa. Tratar aquele funcionário e tratar todos os outros que serão contaminados. Tá certo? Então, isso vai ser compulsório. As pessoas vão ter que se enquadrar nisso, não tem o que fazer. Enquanto isso, para finalizar, enquanto não tomamos vacina, usem máscara, álcool gel e distanciamento social. Só essas 3 coisas evitam a contaminação. Muito bem, professor. E deixar bem claro que mesmo depois de vacinado, continuaremos a usar máscara, continuaremos a fazer distanciamento social e continuaremos a ter que higienizar as mãos, porque enquanto toda a população estiver vacinada, nós temos que continuar essa proteção. Professor Malaspina, muito obrigado por todas as considerações. Eu acredito que a Unesp cumpre o seu papel, então, tanto de fazer a pesquisa nessa área, em vários setores fazem isso, como também na parte de divulgação e de alerta, que é o que nós estamos fazendo aqui, com mais esse Diálogos Unesp. Eu agradeço muito ao professor Malaspina e até breve. Muito obrigado.